Amigos do Saúde Digital, você vai conhecer hoje aqui um médico outlier. Estou falando com Pedro Batista Júnior. Vou resumir rapidamente, assim, mas em 10 anos ele saiu de plantonista e residente da BP, residente de cirurgia, a diretor executivo de um dos principais convênios do Brasil, planos de saúde do Brasil, que é a Prevent Senior. Encerrou a carreira dele na Prevent Senior e decidiu empreender. Então você vai conhecer a mentalidade de um médico empreendedor outlier. Meu amigo, satisfação receber você aqui. Lorenzo, fantástico. É muito bom estar aqui com você. Vou te falar que você é um dos caras que é um dos precursores desse modelo de interação da classe e principalmente de todos os players do mercado. E bom estar aqui com você. Parabéns, cara, pelo trabalho que você faz. Pedro, é uma honra mesmo. Eu admiro muito o seu trabalho. Você é um médico que tem brilho nos olhos e que vai atrás e que executa, né? Um médico executor. Eu acho que nessa época de um mercado altamente competitivo, a concorrência dos médicos aumentando cada vez mais para os médicos, a gente precisa dessa coragem, dessa força e parar de reclamar do plano de saúde, parar de reclamar do sistema e a luta, né? A sua história é um pouco disso, a gente vai passar sobre um pouco da sua história e é um prazer receber você aqui para compartilhar com a nossa audiência. Mas, como sempre, começa o background seu aí. Conta aí rapidinho dessa... Bom, o background é legal, porque... Primeiro que sempre fui atleta. Eu comecei, a minha adolescência foi para ser jogador de futebol. Até que meu pai não deixou eu ser jogador de futebol. Por obviedade. Ele era presidente do clube e ele falou, cara, você não vai jogar futebol, você vai estudar. E aí venho para São Paulo, faço um ano de cursinho aqui, e aí vou para Sorocaba fazer medicina. Faço medicina em Sorocaba. É interessante eu falar desse background do meu pai de presidente de clube, de diretor durante 35 anos de uma das maiores seguradoras do país, que foi a Sul América. E por quê? Porque eu não tenho nenhum médico na família, eu fui o primeiro. Então eu tinha um tio meu que faleceu quando eu ainda era muito pequeno, mas eu sempre quis ser médico. Então quando eu venho para São Paulo para fazer cursinho, porque eu queria fazer medicina, e fiz medicina em Sorocaba, saio de Sorocaba, vou para a Amazônia. Então fico um ano na Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia, Peru. E aí, São Gabriel da Cachoeira? Eu fiquei em Tabatinga. Tabatinga é pertinho. Para lá é pertinho. E aí, nesse momento, eu venho para São Paulo. E, bom, já conheci a estrutura caótica que é o real interior do Brasil, com todas as suas mazelas e as situações que a gente vive em uma cidade fronteiriça. E no meio da Amazônia. E aí venho para São Paulo para fazer a minha residência. E aí entro na BP para fazer cirurgia geral. A BP, num período que era super interessante, porque a BP era um hospital gigantesco, com cerca de 1.200 leitos. Metade dele SUS, metade privado. E 3 equipes naquela época. Uma das equipes que eu entrei foi a Progastro, ainda tinham mais outras 2 equipes que também prestavam a assistência em cirurgia geral com residentes dentro da BP. E ali foi peculiar porque eu tinha uma situação bem interessante. Nós éramos 9 residentes que entramos em janeiro. O serviço era tão intenso, era tão maçante, e a gente já sempre escutou, essa residência de cirurgia geral realmente ela é muito pegada. Lá era um pouquinho mais, porque dos 9 residentes nós quedamos-nos somente em 3. Porque os outros 6 não aguentaram e girou, mas mesmo assim não ficaram mais. Então eram 3 R1s para 9 R2 e 5 R3 e mais 2 R4. Então tinha todo essa hierarquia que a gente precisava seguir, só que somente em 3. E eu precisava trabalhar também, porque o soldo, que era naquela época de R$6.000 que eu tinha guardado alguma coisa da Amazônia, não pagava 6 meses dos meus estudos aqui com... E o custo de vida em São Paulo? O custo de vida em São Paulo altíssimo. Apartamento, alimentação e por aí vai. E aí, nesse momento, eu falo, poxa, quem sabe de algum lugar para trabalhar? E aí tinha um hospital do lado
da Beneficência Portuguesa, que chamava-se Santa Maggiore, e que um amigo que já tinha feito faculdade comigo, ele falou, cara, você vai adorar, vai trabalhar lá, porque é um hospital que atende mais idosos e, poxa, é muito... antes de mais nada, é uma doação, porque você tem que ter paciência, você tem que ter foco, a demanda é muito maior, mas eu acho que você vai gostar com a tua cara. E fui começar a dar plantão, entro pelo pronto-socorro, começo a dar plantão, e aí ao longo dos meses ali, maio, junho, julho de 2012, quando foi que eu entrei, começou a ter essa situação dos outros residentes também saírem e a gente ficar somente em 3. Nessa circunstância, eu precisava otimizar o meu trabalho dentro lá da hora que eu ia para o plantão à noite no Santa Maggiore. E ao invés de chegar às 7 horas e assumir o plantão e já começar aquela batalha junto dos outros colegas para a gente dar o máximo de atenção para os pacientes, eu comecei a chegar meia hora antes. E essa meia hora antes, eu subia no 16º andar do hospital, vinha passando andar por andar, conversando com todas as enfermeiras, orientando todas elas, se precisar de alguma coisa, que descesse ali no pronto-socorro para conversar, se fosse uma prescrição de alguma medicação, se fosse alguma coisa que havia faltado durante o dia, era para descer, para passar. Se fosse caso grave, aí sim chamar para a gente poder subir e dar assistência. E aí fazia a divisão entre os colegas, quem fazia o primeiro atendimento, quem fazia as reavaliações, para a gente poder criar um modelo de coordenação e que pudesse ser otimizado e que todos pudessem ser bem atendidos e dessa maneira também a gente poder ter mais fôlego para trabalhar. Otimizar o tempo, né? Enquanto você está trabalhando, está de fato trabalhando, aproveitando o tempo. Quando você não tivesse, você poderia descansar. Jantar, poder ter um pouco mais de tempo Então para era um estudar. plantão de enfermaria, não era de porta. Era Os porta dois. e enfermaria, Eram os porque dois. era aquela situação. Você, hoje, geralmente nos hospitais, o médico do pronto-socorro, ele acaba, como eles estão em 3 ou 4 médicos no pronto-socorro, as emergências do hospital sempre são atendidas pela mesma equipe. Então, acabava ficando responsável no noturno por essa... E aí eu já noto uma característica assim, muito interessante, né? Que deve ser destacada, né? E sempre comparando com o atual ambiente de alta competição para os médicos, muitos médicos... Você sabe que, dados agora recentes de um estudo da AFIA, 55% da população médica brasileira depende de plantão. Perfeito. Né? E quando você está de plantão, geralmente o plantão é uma fonte de renda que compõe o seu orçamento. Ela é acessória. Não é full time, ela é acessória. E eu falava isso recentemente aqui num podcast. Isso faz com que o médico não crie vínculos com aquele ambiente que ele está dando plantão. E isso é um tiro no pé, porque deixa ele cada vez mais vulnerável, porque ele vai lá, presta o serviço, mas ele não cria vínculo, então ele pode ser facilmente trocado uma vez que ele não cria vínculo. Você já teve uma sacada aí grande que a motivação, você falou assim, cara, eu preciso organizar essa casa aqui, porque o tempo tem que fazer o tempo render, né? Então, uma coisa que não era da sua alçada, tinha que ter alguém para fazer isso, mas não existia. Era noturno. Era noturno, você fazia. E isso criou um ambiente ali para você crescer dentro da instituição. E foi interessante que na hora que esse ambiente é criado, um diretor chegou para mim e falou assim, você consegue replicar isso que você está fazendo para outros plantonistas? E a gente cria um grupo para justamente a gente otimizar essa microgestão? Eu falei, consigo. Eu falei, então tá bom, então eu queria que você fizesse isso nos 3 hospitais. Naquela época eu estou falando um período que a operadora tinha então 100 mil vidas. Ainda era, os 3 hospitais da Preventicina. Exato. E você ainda residente. E eu ainda residente. Uhum. Então fazia meus plantões de final de semana lá no Santa Maggiore, no período noturno. E nesse momento é o momento que eu começo a entender que, poxa, realmente o mínimo que você faz pode fazer muita diferença para um sistema. Que era como se postar. Então eu ia trabalhar na residência, então eu chegava na residência, eu já chegava de gravata e jaleco muito bem passado, tudo. E aí era interessante porque o posicionamento te coloca em um outro status de visão do cliente. E a hora que eu comecei a perceber que na Beneficência Portuguesa tinham muitos colegas que acham coincidência, o meu chefe na Beneficência Portuguesa, que é o Pedro Bertevelo,
Pedro Batista, Pedro Bertevelo, só que o meu é Pedro Benedito Batista Júnior. Então tinha um Bzinho que eu deixava abreviado. Todo mundo, quando eu fazia as discussões de caso, alguns chegavam a confundir. Você que é o Pedro Bertevelo? Uhum. Justamente pelo posicionamento que eu colocava, pelo respeito que eu colocava, não só pelos colegas, mas também pelas famílias e pelos pacientes. E até na vestimenta, né? A vestimenta, na comunicação é base. Que você está passando. Exatamente. Hoje eu consigo andar de camiseta porque eu tenho uma qualidade de vida, vamos dizer assim, que não é mais de médico. Eu não tenho... e até a comunicação que você quer passar hoje, talvez a camiseta, ela expressa mais o que você precisa passar do que um terno e uma gravata. Exatamente, né? Que é a tranquilidade, que é a questão de estar vinculado mais a investimento, a inovação, a tecnologia. O ambiente de tecnologia. Exatamente. Hoje, depois daqui, eu ainda tenho uma palestra num grande cliente nosso. Então, eu gosto de camiseta justamente para quebrar o gelo. Perfeito, e se eu for de terno e gravata, fica mais complexo. Mas quando eu vou para banco, fazer speech em banco, aí eu boto o terno e gravata. Até isso é estratégico e tem que ser pensado. Tem que ser pensado. E dentro do hospital, o mais estratégico é quando você se porta bem. Você quer respeito, você, antes de mais nada, tem que passar esse respeito. Perfeito. Isso era uma coisa que a gente fazia bem. E aí, conta como que foi esse crescimento dentro da Prevent. Quando lá atrás a gente começa a colocar esse padrão de o que é certo, faça o correto e priorize o paciente. Passe para os colegas o que é fundamental para isso. E, principalmente, tem que se dedicar. Você acabou de dizer, poxa, mas você se dedicou àquele local? Sim, me dediquei àquele local e falei, não vou dar plantão em mais nenhum local. Até tinha, naquele momento, no primeiro ano, pego mais um plantão ali no Salvalos, outro plantão que era lá no Bandeirantes. A hora que eu percebi que ali tinha uma demanda que podia ser suprida com o meu empenho, eu falei, vou ficar aqui. E deu muito certo. Muitas vezes, poxa, eu estou há 10 anos no local e nunca fui visto, nunca fui olhado. Meu irmão, fazer o mesmo que os outros estão fazendo, claro, e não significar diferença na vida das pessoas, você pode ficar 80 anos naquele local que você vai ser sempre o chapeiro, você vai ser sempre... Porque eu já vi muito chapeiro sair de chapeiro e se tornar o gerente. E também vi muito chapeiro ficar como chapeiro e quando foi demitido ninguém lembrou dele. O médico é igual. A gente está falando de relacionamento humano e relacionamento humano é você se dedicar também para os outros. Por mais que você não receba nada em troca. E que por muito tempo você acreditou que aquilo ali não era, desculpe a expressão, o seu bico para complementar a sua renda. Mas ali, cara, já que eu tô aqui, velho, eu vou suar a camisa e vou fazer o melhor que eu posso. Nem sabendo, talvez, que você quer, vou fazer carreira aqui dentro. Mas naquele momento você queria entregar, né? Vamos fazer uma análise que você começa a perceber. Esses pontos é interessante no local que a gente está, no ambiente que a gente está, a gente começar a perceber nuance. Uma das coisas que eu percebia muito era que, independente de quem era o paciente, sempre tinha um familiar que chegava depois para tentar saber um pouco mais sobre o caso. E geralmente quem chega depois é porque estava ocupado e não conseguiu levar aquele familiar lá. Eu estou falando para você de uma operação que 10 anos depois, em 2022, a empresa ela tinha 70% de todos os pacientes com planos individuais na cidade de São Paulo. Mais de 500 mil vidas na cidade de São Paulo, idade média de 68 anos. Você faz ideia de quem são os pais que estão lá sendo tratados? Quem são os avós que estão sendo... Quem são as pessoas que têm essas pessoas como pais e avós na cidade de São Paulo? São pessoas das mais variadas qualidades, categorias e cargos. Então, acontecia muito de eu estar atendendo um paciente e entrava um presidente de banco. Mesmo lá em 2012. Por quê? Porque o plano ele já era muito acessível. E ele já entregava algo que não era comum no mercado. Uma vez que você está dentro de uma estrutura que ela já entrega algo fora do comum e você também está se empenhando mais para entregar também algo que não é padrão, que é sair da sala. Olha as minúcias que as pessoas vão percebendo e que você, às vezes, aí, que é médico, não percebeu. É você tá bem postado, tá bem vestido, não ficar só usando tênis, usar sapato, se apresentar bem para o seu cliente. Levantar da sala, chamar o paciente pelo nome e buscar, às vezes, quem precisa de ajuda para levantar. Mas aí quantas vezes eu não escutei isso? Mas essa não é minha obrigação. Tá bom, continue achando que não é sua obrigação. Se fosse a sua mãe, você gostaria que alguém fosse até ela, pegasse na mão dela, ajudasse ela a entrar no consultório e tratasse ela com carinho.
como a gente gostaria de ser tratado assim quando a gente chega num pronto-socorro com alguma mazela de saúde que a gente tem. Só que é raro as pessoas entenderem isso. E pode achar piegas, pode achar que é ultrapassado. Não é. É relacionamento interpessoal. Ponto. Diante disso, isso foi crescendo. Por quê? Eu fui pedindo para que os colegas que tinham o mesmo perfil fizessem a mesma coisa e seguissem alguns padrões de fluxo dentro da empresa. E o negócio começou a virar muito bem. A ponto de chegar ali no final de 2013, eu ser convidado para assumir os 3 hospitais que tinham pronto-socorros. Então, assumir os pronto-socorros desses hospitais e foi criada uma diretoria de pronto-socorros para a gente padronizar todos os pronto-socorros. E a empresa começou a se desenvolver melhor. Ela começou a já ter lucro. Então, depois, ela de 97 a empresa. Então, 2012 é um ano que é um ano de disrupção, porque ela também passa a ter lucro. Ah, foi por causa que foi feito lá dentro? Também. Padrões de custo numa operadora é multifatorial. Mas cada coisa que você vai ajustando, vai gerando mais eficiência. E dali a pouco a gente começou a pensar em novos hospitais. E aí, em 2014, eu já assumo diretoria clínica para inaugurar novos hospitais. E aí a gente inaugura em 2015. Já tinha inaugurado 14 Itaim. 2015 inaugura o Alto da Moca. 2015, final de 2015 para 2016, a gente inaugura ali o Higienópolis, que é o Santa Cecília, que era um hospital já com mais de 120 leitos, com 8 salas cirúrgicas. Então, a empresa ela começa a se preparar para algo maior e com processos cada vez mais claros e definidos. Com uma evolução de carreira cada vez mais clara e definida. Com padrões mais adequados de pagamento para os médicos. Com padrões mais adequados de benefício para todos os... Naquela época, se não me engano, tinham 10 mil funcionários já. Então, tudo começa a ficar mais palpável de um modelo que não é só a empresa que está tendo uma entrada de capital que está conseguindo gerar lucro, mas também esse lucro ele era repassado para cada um dos funcionários e para cada um dos médicos que trabalhava ali, com uma previsão óbvia do que a gente podia querer ter de qualidade de trabalho e qualidade de atendimento para os pacientes. Em 2016, então, eu chego à superintendência da empresa e assumo todos os hospitais clínicos. Naquela época, a gente tinha pouco mais... Eram 4 hospitais clínicos. E aí a gente começa a estruturar e preparar a empresa para maiores expansões, até porque nós começamos a ter muitos parceiros regionais. Quando eu digo parceiros regionais, estou falando, poxa, ali já com pouco mais de 250 mil vidas... você não conseguia só em 6, 7 hospitais que eram que a empresa possuía naquela época, você não conseguia atender todos os 250 mil pacientes. E aí a gente começou a fazer parcerias na Grande São Paulo, começou a fazer parcerias com hospitais renomados da capital. E isso, óbvio, gera outros tipos de demanda, outros tipos de negociação, outros tipos de entendimento de quem está trabalhando com o nosso cliente lá na ponta. Eu trazer eles para perto também, para eles entenderem que o nosso modelo de trabalho era diferenciado, com mais atenção, com mais suporte para a família e sabendo que o paciente ele era um paciente mais criterioso até pela idade. E aí, poxa, começa a chegar situações de expansão, de mais crescimento aí para fora, a gente começa a estudar isso. E 2018 é um ano que é um ano de virada grande da empresa e é onde eu sou convidado a assumir uma diretoria executiva com foco em expansão. Então, de 2012, quando eu entro a 2018, a gente foi fazendo essa trilhada de crescimento, não só de crescimento pessoal, mas também o crescimento pessoal ele vem junto com o crescimento de todos ao redor. A gente ajuda a empresa a se preparar para esse momento e aí, com muita gente boa junto, com muita gente boa trabalhando, a gente foca em expansão. E a partir de 2019, a gente começa a expansão para Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre. Quando foi que vocês patrocinaram o Corinthians? Corinthians não teve patrocínio. Não teve? Só na arena. A gente patrocinou na camisa São Paulo e Palmeiras. São Paulo, então. O São Paulo foi, se eu não me engano, 2015, que o São Paulo ele foi jogar um jogo de quartas de final da Libertadores e surgiu a oportunidade pontualmente de patrocinar o São Paulo. E aí, naquele pontualmente, virou um contrato anual.
Você sentia diferença no dia a dia desse patrocínio ou nem tanto? Eu vou te falar que dava uma visibilidade, sim, porque nesse jogo da Libertadores foi o recorde de acesso ao site da empresa. E dali para frente, a gente teve um crescimento vertiginoso. Não dá para negar que com o Palmeiras também foi assim. Com o Palmeiras, a gente teve um período bem interessante. Foi um período que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, ele foi campeão brasileiro com a marca da empresa no omoplata. Uhum. Então, era mais visualizado do que o principal patrocinador que estava na barriga. Justamente porque na hora que você filmava o jogador para a entrevista... E a foto, né? Vinha aqui no omoplata. Ô Pedro, e aí em 2021 teve Covid e teve uma bomba aí nacional em que a Prevent Senior ganhou os noticiários. Você estava lá nessa época. Exato. O que você pode falar para a gente? Cara, eu posso te falar que assim, foi um dos maiores escárnios que eu já vi na minha vida. Tá? Literalmente uma luta para a gente tentar mostrar a realidade ao invés dos factoides criados. E muito factoide criado. Eu falo de muito factoide criado porque a gente estava nos Estados Unidos, Lourenço, fazendo já uma preparação para levar a empresa para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a pandemia começa quase 2 meses antes que no Brasil. E, poxa, a gente tinha muita informação precoce do que deveria ser feito. E uma das coisas que deveria ser feito era testagem em massa. Por que testagem em massa? Simplesmente para a gente saber quem estava contaminado para isolar. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tentava isolar as pessoas contaminadas com máscara. Poxa, a gente sabe hoje, sabe mais do que nunca que, infelizmente, a máscara ela não era uma barreira tão efetiva. Mas isolamento poderia ser. Tá? Isolamento dos contaminados. E naquele momento, a gente preparou todas as nossas unidades para que a gente fizesse testagem no ato da chegada do paciente com suspeita. E a gente tinha a informação de se o paciente ele estava contaminado ou não. E se esse paciente estivesse contaminado, a gente já tinha selecionado um dos hospitais para que aquele hospital ele pudesse dar suporte aos pacientes contaminados. Um covidário, né? Um covidário que depois foi seguido pela própria USP no HC. Uhum. Ou seja, o próprio governo seguiu a mesma prática depois. Mas como era uma prática inovadora, era uma prática que ainda não entendia porque ninguém tinha capacidade de fazer teste igual a gente fazia, simplesmente um mal desinformado governante, um mal informado ministro naquela época, atacou de maneira vulgar uma companhia que estava fazendo um trabalho porque ela tinha pacientes de média de idade de 68 anos. Então, a infelicidade dele naquele momento causou um disparo de inúmeras notícias inadequadas para a empresa, sem a empresa ter direito de resposta. Eram simplesmente ataques e mais ataques, e esses ataques continuaram ali por 6 meses, 1 ano. Tá? A ponto de chegar em um momento que cria-se uma CPI para tentar atacar o presidente que estava na época, ou que nós não tínhamos ligação nenhuma, e foi tentada uma vinculação da empresa a atos políticos, e que a gente negou veemente e mostrou que nós não tínhamos nenhuma ligação com ninguém. E aí fizemos a defesa da empresa. A empresa ela passou por essa fase e seguiu normalmente. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, o nível de tratamento que os pacientes tiveram, a quantidade de pacientes salvos pela empresa com atenção, com tratamento, foram mais de 200 leitos que não precisavam ser utilizados. A gente está falando de estrutura que foi preparada para tratar todo mundo que precisasse. E mesmo assim, não foi preciso porque a empresa tinha ventilador de sobra, a empresa tinha leito de sobra, a empresa tinha profissionais altamente capacitados com o volume que fosse necessário, com rodízio para também poder proteger os profissionais que não tinham aí condição de trabalhar. E passou esse período que foi muito duro, mas a empresa ela passou mais forte, a empresa cresceu. Já em 2021, que é o fim já de pandemia, ela continua crescendo. E aí é um momento também de repensar tudo, né? Eu tinha acabado de ter minha filhinha ela nasceu em 2021 e eu tinha uma de 8 anos, que naquele momento ela estava com 5 anos, hoje com 8 anos. Naquele momento com 5 anos eu não tinha vivido com ela,
porque eu estava numa intensidade de cuidar do meu outro filho, que era a empresa. Naquele momento eu falei, eu acho que está chegando o momento, depois de 10 anos, de eu começar a pensar mais no Pedro, mais nas minhas filhas, mais na minha esposa, mais na minha família e começar a me desvincular da empresa. Comecei a pensar nesse projeto a partir de novembro de 21. Comentei com os fundadores da empresa. Eles me pediram um tempo para poder analisar e eu ver se eu mudava de posicionamento. Mas quando chegou fevereiro de 22, com tudo já muito, muito claro do que realmente eu queria e do que era o melhor posicionamento para mim, eu decido sair da empresa. E aí, com tudo isso que passou nesses 10 anos... E como é que foi você ir lá no Senado? Porque você foi lá no Senado da CPI ser sabatinado ali pelos parlamentares. Eu como acho é que foi isso? A gente está num período no Brasil, né, que a gente está vivendo nesses últimos 5 anos, de principalmente maior liberdade para a gente poder falar as coisas, que não foi nada agradável ser confrontado por senadores que estavam ali com suas famílias presas por desvio de verba pública e eles te acusando de você não cuidar dos seus pacientes. Então, era um misto de revolta, só que ao mesmo tempo que eu tinha que manter o meu discernimento de que aquele ataque não era para mim. Aquele ataque era para eles mesmos, que eles estavam se atacando, porque se eles não atacassem alguém, eram eles que estariam no banco dos réus. Então, eles fazem daquilo ali algo extremamente inadequado, com ataques extremamente, vamos dizer assim, covardes, justamente para eles tirarem o foco de que eles são os criminosos e você não é o criminoso. Então, a gente tem que ter muito foco. Eu me preparei muito mais do ponto de vista espiritual, muito mais do ponto de vista de discernimento, para que eu fosse, no mínimo, educado com todos ali e pudesse sair com a minha reputação ilibada, como sempre foi. E, graças a Deus, consegui. Depois daquilo, eu sempre tive minhas portas abertas em todos os locais que eu fui convidado a trabalhar, nas principais empresas do Brasil, com os principais líderes do Brasil, tá? Justamente porque não é fácil você estar sentado no local que não tem o menor motivo de você estar lá. E, basicamente, eu estava lá para defender uma empresa que buscou o tratamento para os seus pacientes, que buscou a todo momento das melhores condições de cuidado. Igual todas as empresas do Brasil, eu sei que tentaram. Mas escolheram uma. E aquela uma, quem era a pessoa naquele momento que podia representar de maneira técnica, sendo médico, que teve a todo momento com os seus pacientes, lado a lado, ajudando os colegas a cuidar de cada um dos pacientes naquele período de pandemia e que tinha também o conhecimento de toda aquela situação difícil que era, eu me via como aquela pessoa e eu falei para os fundadores da empresa na época, eu falei assim, eu não gostaria que vocês fossem. Vocês podem ser taxados do que quiser, mas eu, com conhecimento técnico, a capacidade que eu tenho hoje de eloquência e de debater, conhecendo tudo que eu conheci na empresa nesses últimos 10 anos, eu acho que é mais adequado eu me expor do que vocês se exporem. E foi isso a decisão. Então, eles ficaram protegidos, porque eles não mereciam esse ataque que viria, como a gente viu outras vezes, empresas familiares e também famílias serem atacadas para tentarem destruir os seus negócios. E a gente estava falando de um negócio que nada já cuidava de mais de 500 mil de brasileiros idosos. Ninguém parou para fazer a conta o que é destruir uma empresa que cuida de 500 mil de brasileiros idosos no país que a gente vive, com o SUS vivendo as mazelas que ele vive, com a saúde suplementar vivendo a dificuldade de custos que ela vive, e a gente ia entender a duras penas o que seria isso. O Pedro, encerrar nesse capítulo da sua trajetória, né, da Prevent Senior, você sai da Prevent Senior, você teve algumas iniciativas que eu queria avançar aqui para a gente chegar na Horus, que é a sua empresa do momento. Conta para a gente o que é a Horus, o que ela faz, que dor ela sana. Bom, assim que eu saio da Prevent, a Prevent ela teve uma coisa que era fascinante. Tá?
A Prevent ela foi uma das primeiras empresas de saúde brasileira a conseguir criar ali um modelo de visualização de informações, de dados. Eu falo informações porque depois do dado congregado, você consegue ter informação real para tomar decisões. E decisões baseadas em realidade. Não decisões furtivas de ideia de alguém que você não vai colocar em prática. Por exemplo, um tipo de decisão. Hoje a gente escuta falar que o método ouro para tratamento de câncer de próstata é robótica. E por quê? Pelo nível que ele reduz de lesões, pelos padrões que ele dá de conforto para o paciente no pós-operatório. Deshospitalização. Deshospitalização. A gente está falando que hoje a cirurgia robótica, o paciente que é bem operado por um profissional com prática adequada, com mais de 150 procedimentos já realizados, esse paciente ele fica 26 horas no hospital. Esse paciente, ao longo de 2 anos, o custo médio dele, com o custo da cirurgia incluso, a gente está falando de um custo de R$80 mil, contra mais de R$200 mil do custo durante 2 anos de um paciente que operou a cirurgia aberta ou por vídeo. É que ninguém fez essa visualização longitudinal em formato de ver o filme ao invés de ver a foto dos custeios da saúde brasileira inteira. Porque se começar a olhar e tiver essas informações para diagnóstico rápido, ninguém mais deixava um paciente operar de câncer de próstata aberta ou por vídeo, já ia para o robô, porque o custo compensa. Eu estou falando de custo para o pessoal se ligar, porque se eu for falar de qualidade técnica e para o paciente, não tem nem o que discutir, porque é um procedimento muito melhor. Dito isso, esse tipo de visualização era algo que a gente tinha lá. Quando eu deixo a empresa e vou mergulhar em mercado e vou para conselhos de empresas de tecnologia, vou para conselhos de empresas de saúde, eu começo a me indagar como é que esses caras estavam fazendo suas gestões. Como é que era a entrega das empresas de tecnologia para os seus clientes e qual que era o nível de reclamação dos clientes. Foi o momento que eu me deparei com algo que é clássico em um ambiente que eu não vivia. Porque eu tinha um ambiente controlado. Era uma empresa familiar, que tinham profissionais que foram bem que criados lá dentro, bem com uma estrutura particular. E eu não entendia como que eram as outras operadoras. Eu não entendia como que eram os outros hospitais. Quando eu vou para dentro dos hospitais das outras operadoras, é a crise de, poxa, a implantação do sistema aqui só pegou dados de 1 ano atrás e uma parte dos dados. Ah, poxa, eu não consigo ter aqui, eu tenho esse BI que eu consigo analisar as estruturas que eu tenho hoje de consumo, mas esse BI está com dado errado porque o sistema legado que foi produzido, esse BI, ele tem aqui uma falha de que toda tomografia solicitada vem acoplada de uma consulta e por isso minhas consultas estão em mais de 8 consultas por ano por paciente. Então parecem coisas simples, mas que afetam diretamente toda a operação porque você não consegue tomar decisão baseada em dado real. E dessa maneira eu comecei a ver isso. E um belo momento, o presidente de uma das empresas que eu era conselheiro naquele momento, que é o Joel Renault, da Memed, o Joel chega para mim e fala assim, cara, pô, você já é meu conselheiro aqui, adoro o jeito que a gente está trabalhando junto, vejo que você tem uma visão bem diferente do resto dos gestores no país. Pô, vamos trabalhar junto? Eu sei que você está com a holding, com os investimentos aí em empresas de saúde, mas o que seria teu sonho hoje? Eu falei, cara, meu sonho era pegar e estruturar uma tese que ela está escrita, ela está já consagrada, inclusive, por lei, que chama-se Rede Nacional de Dados em Saúde, lá em maio de 2020. Só que, cara, precisa de investimento grande e precisa das pessoas corretas para executar isso. Por quê? Porque a gente vai ter que enfiar a mão na lama, a gente vai ter que extrair água limpa e aquela água limpa a gente vai ter que dar para as pessoas certas beberem. O que significa isso? Significa entrar dentro de operadoras que vão ser o nosso primeiro tier de clientes, falar para eles, olha, esses 15 sistemas que vocês têm aí hoje que gerem toda a estrutura administrativa da empresa, nós vamos criar uma estrutura de fonte de verdade única, independente se o dado é administrativo, clínico ou financeiro. E essa informação ela vai ser congregada e a partir daí eu vou começar a gerar insights para vocês. E por que a gente fez desde extrair toda a informação, limpar e deixar uma fonte de verdade única para ser trabalhada? Porque se eu não fizer isso, Tomé,
eu não consigo criar o insight real, o insight verdadeiro, a antecipação de evento, a previsibilidade, porque eu não consigo fazer o estudo completo. E por que é legal a gente falar sobre esse modelo de dado? E aí tem um case que eu sempre falo, e aí depois eu vou até te mandar o link para você depois compartilhar, porque é o link que fala sobre o final do Watson, da IBM. Uhum. Por que o Watson foi descontinuado dentro do Instituto Nacional de Câncer americano, dentro da Universidade de North Carolina, dentro de MD Anderson? Porque o Watson ele era uma estrutura de inteligência artificial que ele entrava por cima dos dados produzidos por prontuários, por outros tipos de sistemas, e ele consumia daquele dado. Ele não fazia uma limpeza de base estruturada completa para ele consumir já dados estruturados e limpos. O que acontecia? Alucinação, erro de conduta, erro de processo. E aí foi o momento que eles já tinham investido mais de $1 bilhão no Watson e literalmente eles falaram, cara, não dá para a gente continuar isso. Porque uma dos hospitais que eles estavam fazendo de piloto precisou trocar o prontuário e o sistema destruiu o Watson. O Watson não conseguia mais produzir nenhuma informação peculiar. O Pedro, eu costumo dizer que as boas tecnologias, elas retiram atritos e melhoram processos. Né? Nada além disso. Eu acho que só que isso é o suficiente para trazer eficiência operacional e para aumentar a margem e para fazer uma empresa que não lucra, lucrar. Né? Isso, para mim, é a saída para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Sem retirar atritos, sem melhorar processos no sistema de saúde suplementar, estamos fadados a uma insustentabilidade. Como que vai ficar isso e que quando vai chegar isso a gente não sabe. Principalmente em épocas de juros altos como agora, essa reserva que essas operadoras têm, elas conseguem ganhar no lucro financeiro, né? Mas o core business dela está perdendo valor e está tendo prejuízo. Dentro disso que você falou, olha que interessante. Qual é a operadora hoje que ela faz antecipação de evento? Qual é a operadora hoje que liga para você, que está em casa, como paciente, e fala, olha, eu gostaria que você fizesse um check-up. Olha, eu fiz análise aqui dos seus dados pregressos, do seu nível de utilização, e eu estou percebendo que você está dentro de um mesmo padrão de determinada patologia. Vamos passar com um especialista para a gente tentar entender o que está acontecendo contigo, para a gente antecipar um evento grave que você pode ter? Poxa, eu estou vendo aqui que eu tenho tantas crianças que elas já começaram a desempenhar um fator de acesso ao sistema semelhante a essas crianças que eu já tenho dentro de um programa de cuidados de espectro autista. Poxa, por que eu já não pego todas essas crianças que estão fazendo o mesmo trajeto e coloco com um especialista para elas poderem ter o suporte adequado e poderem seguir um trajeto de mais eficiência ao invés de um trajeto de desperdício, que vai atrasar o tratamento delas, que vai ter um custo altíssimo para a operação e que vai deixar a família totalmente descontente. Ninguém faz isso. E ninguém faz isso por quê? Toda a estrutura de uma operadora de saúde ela é voltada para banco. Ela é uma fonte pagadora de serviços e não uma estrutura voltada para assistência em saúde. Ah, mas eu tenho hoje aqui dentro da operadora o nosso programa de cuidados do paciente diabético. Eu tenho o programa do cuidado do paciente hipertenso. Tudo bem. Mas você não atende todos os pacientes hipertensos, você não atende todos os pacientes diabéticos. Você está atendendo os crônicos complexos que já chegaram num ponto que agora não tem mais o que fazer por ele. É simplesmente cuidar mesmo do jeito que você está cuidando. Então a gente está falando de que se a gente não mudar, e eu estou falando a gente porque quem está escutando o programa são justamente as pessoas que querem escutar coisas novas para poder mudar o que viveram nos últimos 20 anos, que é o nosso caso. A gente viveu uma situação da saúde brasileira nos últimos 20 anos que a gente não quer passar de novo. A gente não quer para os nossos filhos. Muito bem, então a gente precisa mudar agora. A medida nossa de fundar a Horus foi justamente por isso. Deixa eu entregar algo novo, que não vai ser fácil das pessoas entenderem. O nível de maturidade hoje da gestão de saúde brasileira, ela é muito ruim. Eu hoje, se eu pedir para sentar numa mesa com 10 executivos de operadores de saúde e eu começar a fazer discussão com eles sobre Health Analytics e sobre padrões que a gente poderia ter em antecipação de eventos do que já está escancarado e visto que o sistema entrega, ia ser muito pobre. Por quê? Vamos cortar.
é o óbvio. Vamos cortar exame, vamos cortar isso. Não. Não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de direcionar o paciente correto para o tratamento correto, para o exame correto. E hoje tem a ferramenta. E o interessante é que, uma vez que a ferramenta está pronta, ela começou a sanear uma série de outros problemas. Por exemplo, implantação de sistemas. Poxa, hoje a operadora do Dr. Tomé, ela vai comprar um novo sistema de um outro ERP para fazer a coordenação que ele diagnosticou que é mais moderno. Muito bem. Esse sistema ele vai ter que pegar dados de um outro sistema legado que você teve nos últimos 10 anos, só que a linguagem que esse cara utiliza não tem nada a ver com a linguagem desse cara. Basicamente, ele vai tentar começar a fazer uma transferência para uma base nova e essa base nova vai pegar alguns campos só para alimentar, para você conseguir começar a rodar o sistema. E aí ele fala para você, não, depois fica tranquilo, depois a gente vê o que a gente faz com esses dados que vão ficar perdidos ali ou não utilizados. O que a gente faz hoje hoje eu falo, independente da base, independente. Hoje são 178 tipos de linguagens de sistemas, dos mais de 2.000 sistemas que trabalham no Brasil com saúde, que a gente estrutura o dado. Então, se eu tenho hoje uma base legada antiga com linguagem pretérita, eu puxo todas essas informações e estruturo dentro do nosso case, dentro da nossa plataforma e alimento completamente o novo sistema. Então, implantações que a gente está falando que demoram 12, 13, 14 meses, elas estão vindo para 3 meses. Porque o tempo de eu estruturar as informações hoje é de 1 mês, é de 30 dias. Então, eu consigo entregar para eles em mais 30 dias, para eles começarem a fazer a ingurgitação dessa quantidade de informação e entregar para o cliente deles de maneira muito mais rápida. É o que a gente faz hoje com parceiros comerciais, hoje como TOTUS, como Banner, como Oracle, que é Poxa, então quer dizer que o sistema ele virou um back-end de suporte? É. O mais interessante é que eu não foquei o sistema para ele ser um padrão de suporte à decisão clínica. Jamais. Ele é um sistema de limpeza e estruturação de dados em alta potência. Só que se eu tenho isso, e eu estou te falando que eu tenho uma baixa maturidade do gestor brasileiro, eu também tenho que entregar para ele a informação muito precisa de insights claros, de potenciais, de savings claros que ele consegue atuar dentro da rede dele. Perfeito, cara. E deixa aí o contato, quem quiser saber mais sobre a Horus, o seu contato, deixa aí para a nossa audiência. Hoje, para quem for pesquisar sobre Horus no Google, vai procurar lá horus.ai, Horus com HORUSS.ai. O site é um cold site. Eu falo um cold site por quê? Porque não tem informação nenhuma. A gente não faz propaganda em site justamente porque, como é uma tecnologia que ela está muito além do que as pessoas estão acostumadas a colocar à mão, tudo que eu colocar num site hoje, a informação ela vai ficar um pouco misturada. E como a gente tem a questão de inteligência artificial hoje sendo disseminada de maneira errônea, e eu falo de maneira errônea porque é rara a empresa hoje que desenvolveu IA mesmo interna. Para eu conseguir fazer toda a estruturação de dados, eu precisei desenvolver IA própria. Para eu fazer entrega dentro de padrões, eu precisei desenvolver machine learning próprias, deep learning próprias, para a gente conseguir. E não é só generativa. Quando a gente cria um invólucro desse, a gente está falando de todos os tipos de IA que a gente consegue utilizar para chegar na eficiência máxima. Então, horus.ai, consegue acessar a página. Saiu bastante notícia. Tem muito cliente nosso hoje que está começando a ter resultado. E aí eles estão divulgando isso porque eles querem mostrar que eles têm eficiência. Tá? Então, é fácil. E Pedro Batista Júnior no LinkedIn. Dr. Pedro Batista JR no LinkedIn também. Cara, sensacional. Parabéns aí pela trajetória. É sempre bom escutar histórias de médicos empreendedores como você. Fica aqui um aprendizado muito grande, né? Dessa vontade de chegar para resolver o problema.
a gente nunca perde em trabalhar aqui, com um brilho nos olhos para resolver o problema. Né? E com estruturação, né, Tomé? Não adianta a gente não ter preparação, senão a gente não faz as coisas certas. O mais importante é ter as boas ideias, mas também se preparar para executar as boas ideias. Perfeito, cara. Exatamente. E é isso que a gente quer passar aqui no nosso podcast para trazer para o médico esse olhar, né? O médico sempre foi um profissional bem educado, estudioso e que às vezes ele afunda a cabeça nas pendências e não para olhar as tendências, né? Então, esses insights que a gente traz aqui, como a sua história, contribui com a nossa audiência para olhar para esse mercado da medicina brasileira, não só como uma dificuldade ou como desafios, o copo meio cheio, mas para olhar assim, cara, ainda tem muito pouca gente fazendo certo nessa era digital, então eu vou olhar com o copo a metade cheia, falta a outra metade para completar e eu quero ir para cima desse mercado. É muita oportunidade. Hoje o mercado de saúde brasileiro está repleto de oportunidade. É só a gente focar em ética, é só a gente focar em resolução, é só a gente focar em benefício para o paciente, que você pode ter certeza. Quando você consegue tirar abusos, fraudes e desperdícios da frente do tratamento do seu cliente, a gente consegue ter um sucesso gigantesco. Sensacional, cara. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Estamos no Spotify, no YouTube. Você pode seguir a gente, marcar o sininho aí e compartilhar com seus colegas se você gostou desse conteúdo para a gente ficar cada vez mais relevante. Obrigado e até a semana que vem. Valeu.